Pessoal, vamos continuar aqui repercutindo tudo que aconteceu aí após as sanções do Alexandre de Moraes, né? Após o Alexandre de Moraes ter sofrido sanções da Lei Magnitsky a partir lá dos Estados Unidos, do Donald Trump. E aí, ontem à noite, você talvez até já tenha ouvido falar, né? O Moraes foi lá no jogo do Corinthians, né? Acho que ele queria mostrar calma, mostrar serenidade, né? Aparentar que estava numa boa e também talvez fazer uma figura assim mais humanizada, né? Parecer que ele é um ser humano normal, mas ele não é um ser humano normal porque ele é o imperador do Brasil, o Alexandre de Moraes, o grande, o imperador do Brasil, o grande herói da esquerda brasileira, o defensor da democracia relativa do Lula, né? O grande herói dos esquerdopatas, né? Aquele que defende a democracia tipo Venezuela, tipo Cuba, né? Aquele exemplo de democracia, né, do mundo, né? Então ele é Alexandre o Grande. E além do que, ele é Alexandre, né? Acima de tudo, ele é Alexandre. Então vamos ver aqui, pessoal, vamos repercutir, porque o negócio do xingamento que ele fez lá no estádio do Corinthians para a torcida pegou mal pra caramba. Vamos ver aqui o Marco Aurélio de Mello detonando o Xandão por conta do gesto obsceno que ele fez xingando a torcida. Mas, pessoal, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e também deixar o seu comentário. O seu comentário é extremamente importante. Eu gosto muito de saber a opinião do pessoal que assiste aqui o canal. Se quiser deixar sugestões também, sempre são bem-vindas. Vamos lá então, Marco Aurélio de Mello detonando o Xandonete. Por que chegou? Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento, qual é o período que nós estamos vivendo no país? Período Lula Xandão. Precisaríamos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez. Tá bom, tá bom. Tá bom que o Xandão se arrepende de alguma coisa. Psicopatas não se arrependem de nada. De ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania. Só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Erradíssima, né? Essa é a verdade. Não tá pouco errada, não tá errada pra caramba. Vamos continuar Dorival, aqui. Agora o Lorival Santana, que foi o cara que cantou a bola já antes mesmo da sanção acontecer, na semana passada. Ele já tinha avisado na sexta-feira, ele participou do programa WW e ele avisou que as sanções iam chegar essa semana, né? Eu até achei que fosse chegar na sexta-feira, que era dia 1º de agosto, que era o dia previsto para começar o tarifaço do Trump, né? Então, eu achei que se o Brasil não fizesse nada até o dia 31, a partir do dia 1º, aí sim o Trump sancionaria os ministros do STF com a lei Magnitsky. Porém, como foi feito um discurso, uma entrevista lá do chanceler brasileiro lá nos Estados Unidos, e ele falou um monte de besteira, e o Lula também falou um monte de besteira esses dias, aí parece que o Trump resolveu adiantar a sanção. Mas vamos ver aqui, pessoal. Olha, presta atenção no que o Lorival Santana vai falar. Presta só atenção. indicações fortes de que um dos estrategistas de Trump anos lá atrás, Steve Bannon,
e teria uma enorme influência exatamente nesta fase atual da conduta de Trump em relação ao Brasil. É uma voz forte do ponto de vista ideológico. Seria a principal voz fazendo a cabeça de Trump em relação a Lula, ao STF, a Alexandre de Moraes e a Jair Bolsonaro. A delegação de parlamentares brasileiros, na minha informação, não conseguiu chegar a ele, nem a sua. A apuração que eu tenho aqui é de que um foco muito importante assim, de hostilidade ao Brasil é o Marco Rubio, o secretário de Estado. E ele está cercado de pessoas que ficam sabendo sobre os discursos que o presidente Lula faz, tanto na China, na Rússia, quanto no Brasil. Mesmo esses discursos que ele tem feito no interior do Brasil chegam até o Marco Rubio. E o Marco Rubio realmente ele adquiriu uma verdadeira ojeriza pelo governo Lula. Então, esse é um foco bastante importante, assim. E, neste momento, não adianta tentar uma conversa entre o Lula e o Trump, ou entre o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano. Realmente, há uma animosidade muito grande neste momento. Essa oportunidade já foi perdida um tempo atrás com os discursos do presidente Lula, em que foi levado para o presidente Trump como sendo tentativas do Lula de humilhar o Trump. E isso, inclusive, foi comunicado hoje aos senadores brasileiros, que foi explicado isso para os senadores brasileiros, que a situação política é realmente muito ruim. E a sensação das pessoas aqui em Washington é de que o governo brasileiro também não se importa muito, assim. Olha aí o que ele falou, cara. Meu Deus do céu, né? O Marco Rubio pegou ojeriza pelo governo brasileiro. Olha a que ponto nós chegamos, né? E aí no final também você vê que ele fala que o pessoal lá nos Estados Unidos está com a impressão de que o Brasil não está ligando muito, o Lula não está ligando. Eu sempre falei isso, o Lula não está nem aí para as sanções, ele está querendo surfar nessa onda aí sabe, de soberania nacional. Não, vamos defender a nossa soberania, companheiro, vamos defender a nossa soberania, companheiro. Então é isso aí, o Lula não tá nem aí, né? Tá cagando e andando para as sanções do Trump e para tudo que possa acontecer aqui com a economia brasileira por conta das sanções do Trump. O negócio do Lula é vencer as eleições no ano que vem. Esse é o ponto principal do Lula. Só isso interessa ao Lula. Vamos continuar. Gleisi Hoffmann acusou Alexandre de Moraes. Agora eu resgatei um vídeo aqui, pessoal, da Gleisi Hoffmann, ó, lá atrás, né? Quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer para ser ministro do STF. Vamos ver. De perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar, sim, sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento e suspeição em nenhum caso. No momento em que, se Vossas Excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então, isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado ainda. Aí, ó. Você vê como é que as coisas mudam, né? Antes ela estava descendo a lenha na indicação do Xandão para ser ministro do STF. Mal ela imaginava de que o Xandão ia virar a casaca, né? Porque ele criticou o PT veementemente, né? Detonou na época em que ele foi chamado para ser ministro do STF pelo Michel Temer, ele detonava o PT, né? Quando ele foi secretário de Segurança aqui de São Paulo, trabalhando com o Geraldo Alckmin, ele era completamente contra o PT, vivia criticando o governo Lula. Mal imaginava a Gleisi Hoffmann que o Alexandre de Moraes iria virar a casaca e se transformar aí num grande defensor do governo Lula e da democracia relativa do presidente. Com a Eliane trazendo uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes iria assistir uma partida de futebol essa noite. A gente tem a imagem até para você comentar, Eliane. Tá aí, ó, o ministro Alexandre de Moraes lá assistindo o time do coração dele essa noite na Arena do
Ele tá aqui, ele tá tentando mostrar calma, mas vamos ver, né? Vamos Corinthians ver. em São Paulo. Essa imagem mostra bastante o quanto Alexandre de Moraes está bem consciente de que ele precisa mostrar calma. É isso que ele está Calma. falando. Olha Calma. lá, ó a calma que ele tá tentando mostrar aí, ó. Mandou a torcida para aquele lugar, né? O cara tá calmíssimo, sereno, demonstrando muita calma, muita paz interior, né? Um cara tranquilo, convicto de que está fazendo o que é certo, que ele é honesto, que ele é honrado, né? Ai, que beleza. Nessa hora. Agora, o Supremo, Marcelo, hoje estava discutindo, inclusive informalmente, em conversas informais, até que, por exemplo, muita gente não está em Brasília ainda, porque o Supremo só volta a funcionar na sexta-feira, dia 1º, mas houve conversas informais sobre a conveniência de levar essa lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional. E aí, rapidamente, um dos ministros lembrou que não adianta, porque os Estados Unidos não reconhecem jurisprudência do TPI. Mas não se descarta, também ainda se discute levar, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aqui, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos. Por quê? Organização dos Estados Americanos, que inclui os Estados Unidos. Eu queria só jogar um pouquinho de água fria, né? Porque a ONU... Não adiantou nada a ONU na guerra da Ucrânia, não adiantou nada a ONU no caso do Hamas contra Israel. A OMC é só um palco de verbalização de indignação, não tem efeito prático. A Unesco, né, os Estados Unidos saiu da Unesco, da OMS, não sei o que se... O apresentador está bem atento ao que ela está falando, né? Você reparou? Eu vou até voltar um pouquinho para trás. Olha como ele está prestando atenção na Eliane Canhottede. Não tem efeito prático. A Unesco, né, os Estados Unidos saiu da Unesco, da OMS, não sei o que se obteria entrando na OEA, mas enfim. Mas enfim, não vai acontecer nada. Ela está querendo arrumar alguma coisa para tentar ter uma esperança de que mude alguma coisa, né? Mas não vai adiantar. Início de diálogo entre aliados do Agora, esse aqui é o seguinte, vamos prestar atenção no que ela vai falar. O Gilmar Mendes foi fazer uma reunião com bolsonaristas, né? E ele disse que vai tentar fazer com que os órgãos financeiros, aí, os quais o Xandão vai ser sancionado, não não acatem as ordens que vêm dos Estados Unidos pela lei Magnitsky. Olha só a que ponto os caras estão chegando, né? Tentar burlar a lei Magnitsky. Vamos ver. Presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Olha o que eu descobri. Horas antes da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aliados de Bolsonaro disseram ao ministro Gilmar Mendes que o meio para estancar a crise entre bolsonaristas e a cúpula do Poder Judiciário seria enviar para a primeira instância as ações da trama golpista e que envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, tirar do Supremo Tribunal Federal e mandar para a primeira instância. A conversa aconteceu na segunda-feira desta semana, início dessa semana, durante um encontro que foi pedido por Gilmar Mendes. Quem que participou desse jantar? O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi quem intermediou esse encontro. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei,
que a Lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar, eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Também apurei que essa conversa, esse jantar entre bolsonaristas e Gilmar Mendes, durou cerca de 2 horas e meia e foi considerada uma conversa muito dura e ruim. Esse primeiro contato ainda não produziu nenhum avanço prático no caminho de uma pacificação, embora todos ali presentes tenham concordado que esse canal de diálogo vai continuar aberto para novas rodadas, novos encontros. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, apurei que o ministro Gilmar Mendes conversou ao telefone com o advogado Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Van Garten havia estado em Miami com o deputado Eduardo Bolsonaro e estava ali com o termômetro calibrado para saber como estava pensando o filho de Jair Bolsonaro. Segundo pessoas que conversaram com o aliado de Bolsonaro, essa conversa entre Van Garten e Gilmar Mendes caminhou melhor. Até porque eles têm uma relação antiga entre o ministro Supremo e o advogado, mas eles caminharam ali no sentido de que é preciso encontrar um denominador comum para aplacar a crise. Embora não tenha havido pontos de consenso, a abertura de Gilmar Mendes para dialogar deixou o entorno de Bolsonaro com alguma esperança de mudança no rumo do processo e pegando o voto divergente de Luiz Fux como uma oportunidade para isso. Aí, né, Gilmar Mendes dizendo que eles podem emitir uma ordem lá no STF para as instituições financeiras não acatarem a Lei Magnitsky, ou seja, não obedecerem às ordens que vão vir lá dos Estados Unidos através da lei. E será que eles vão realmente fazer isso? Isso daí seria uma declaração de guerra. Aliás, esse é o grande problema, né? Que o STF agora resolva dobrar a aposta. O Xandão agora volta na sexta-feira, volta, né? Dia 1º, amanhã, volta, né, o STF a trabalhar, acaba o recesso e aí pode ser que o Xandão já dobre, triplique, quadruplique a aposta, já manda prender o Bolsonaro, já manda prender todo mundo. Aliás, parece que já vão mandar prender o Eduardo Bolsonaro, só que ele está lá nos Estados Unidos, né? Tem cidadania americana agora, parece que ele recebeu a cidadania americana, não vai poder ser preso, está sendo lá defendido pelo Trump, né? E o Gilmar Mendes já postou no X, já fez uma postagem em defesa do Alexandre de Moraes, né? Então, se ele estava falando isso aí, tentando negociar com os bolsonaristas, eu não sei se vai dar muito certo, porque ele já está defendendo o Alexandre de Moraes, já fez declarações em defesa do Alexandre de Moraes. Porque, ao que me parece, todos eles vão ficar, todos eles, exceto os 2 que são indicados pelo Bolsonaro e o Luiz Fux, só esses 3 aqui não vão ficar a favor aí do Alexandre de Moraes. Ou talvez não é nem que não fique a favor, mas simplesmente não vão dar declarações, não vão ficar isentos aí, né? Porque provavelmente vão até evitar controvérsias, né? Porque ministros nesse tipo de situação, eles preferem não opinar, né? Você vê que até o Barroso aí tá quieto, né? O Barroso, que adora falar aos 4 cantos, adora dar entrevista para todo lado, resolveu ficar quieto, né? A única coisa que eles emitiram foi um comunicado lá no STF, defendendo lá o Alexandre de Moraes, né? Que também é o que seria esperado, né? Eles não iriam, de repente, botar o cara lá, soltar o cara lá para os leões, né? Não, era lógico que eles iriam fazer algum tipo de defesa, mas eles não responderam a todas as acusações que foram feitas lá na justificativa da sanção ao Alexandre de Moraes, né? Porque o governo americano, quando sancionou o Moraes, ele justificou, mostrando todas as irregularidades que o Alexandre de Moraes vinha cometendo. E o STF respondeu, mas não respondeu a essas irregularidades. Nem tocou no assunto, para falar a verdade. Só disse que o processo estava sendo conduzido dentro da Constituição brasileira. Somente isso. Então, é isso aí, pessoal. Parece que a crise, essa novela ainda vai demorar bastante tempo. E eu confesso que o meu receio é que o governo e o STF
dobrem a aposta e imponham mais ditadura para o Brasil, né? Porque conforme eles vão dobrando a aposta, vai aumentar as sanções e aí vai ficar aquela situação que nós temos lá na Venezuela, lá em Cuba, né? Esse é o meu grande receio, né? Que esse povo aí com esse papo de defender soberania, né? Defender o Brasil, defender a soberania, defender o STF, defender o processo de julgamento do Bolsonaro, tal. Nessa daí nós vamos virar Venezuela. Esse é o grande receio que paira no ar, né? Eu acho que está todo mundo preocupado. Bom, nós já estamos a um bom caminho andado, né, da venezuelização do país, né? Falta muito pouco para a gente chegar no destino final que foi traçado pelo Lula desde antes de ser eleito, né? Provavelmente esse era o objetivo dele. Aliás, ele só foi provocar o Donald Trump para que essas sanções viessem. Você viu o Lorival Santana falando aí, né, que esses discursos provocando o Trump, tentando ridicularizar o Trump, chegaram lá no Trump e o Marco Rubio fica sabendo de tudo que o Lula fala. E por conta disso, o Marco Rubio ficou com uma verdadeira ojeriza ao governo do presidente Lula. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom.